Olá, estamos começando aqui mais um episódio da Mind e hoje a gente vai conversar com a fundadora de um aplicativo de banho e tosa em casa. Então, acompanha a vinheta e vamos começar! Estamos aqui com a Aline Lefol. Oi, Aline. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado por vir. Obrigada eu. Aline, queria que você contasse da sua história com a Lilu, seu aplicativo que você tá até com a camisetinha. Maravilha. Como que funcionou a sua história com a Lilu, né? Ou como que nasceu o aplicativo. Para quem tá vendo a gente, a Lilu, a melhor forma é você explicar, mas explicando, é um aplicativo de banho e tosa em casa. Então, é um aplicativo que tá basicamente há quanto tempo rodando? 1 ano e meio. 1 ano e meio rodando? 1 ano e meio já rodando. Meu Deus, é muito tempo. É. Que legal. Mas em São Paulo apenas 4 meses, tá, pessoal? Ele nasceu em outra cidade que eu já conto logo. E aí a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como que funcionou a ideia desse aplicativo, o que você fazia antes, da onde vem a Aline. Tá joia. Vamos lá. Bom, a Aline é mineira, vem lá de Lavras, interior do sul de Minas. Eu estudei na faculdade da Federal de Lavras, que é a UFLA, bem conhecida. Fiz química, nada a ver com a área PET, mas na época era o que fazia sentido para mim. Quando acabou a faculdade, eu fui fazer doutorado em Salvador, na Bahia. Passei no processo seletivo direto, que viabilizou, né, isso. Depois eu fiquei um tempo fora, voltei e fui trabalhar na Petrobras. Trabalhei em outras grandes empresas, como a Odebrecht e CNI, só que o tempo todo eu tinha muitas dúvidas internas de que será que aquele realmente era o caminho que eu deveria seguir. Sempre fui apaixonada pelo mundo pet, uma forma de eu lidar e satisfazer esses meus desejos e paixão era ter pets. Então, eu tive a Pietra, que é a minha primeira pet, né, que ficou comigo mesmo sobre minha guarda. O que ela é? Ela é uma maltês. Maltês? É, uma cachorrinha branquinha maltês, linda. E aí depois ela engravidou. Só que nessa jornada de trabalhar no mercado e passar pela área de pesquisa, eu passei por várias cidades, eu morei em várias cidades, e eu tinha uma dor latente. Onde eu estava, em todas as cidades que eu estava, eu não conseguia dar o banho na Pietra sem passar por alguma angústia. O processo era sempre muito angustiante, de 8 às 18 eu nunca tinha hora para levá-la no pet shopping, porque eu trabalhava igual uma louca, e finais de semana eu queria fazer tudo, menos ir a um pet shopping. Eu queria poder curtir meus amigos, queria descansar, eu queria ir à praia, eu não queria gastar meu tempo com isso. E aí em todas as cidades era um transtorno, porque quando eu tentava ir, além de ser difícil, a agenda estava lotada pelos clientes fidelidades daquele bairro. Quando eu cheguei em Salvador, essa dor aumentou um pouco mais, porque em um dos estabelecimentos que eu fui, além de fazer um procedimento errado, ela ficou com uma queimadura na cabeça. Nossa! E já viu, né? O pet hoje é filho pra gente. E aí a Pietra teve outros filhotes e aí foi quando eu pensei, tem uma oportunidade muito grande de negócio aí, que precisa ser explorada. Eu pensava em investir de alguma forma o dinheiro que eu tinha. E aí eu comecei a mapear, estudar. Eu fiz MBA na área de gestão empresarial, trabalhava com gestão de contratos, pessoas, clientes e outras coisas mais. E aí eu falei, cara, preciso estudar um pouco melhor isso. Fiz uma conta básica de padaria para fazer qual o valor para abrir um pet shopping e a conta não batia com o valor que eu tinha disponível para o investimento. E aquilo me frustrou um pouco, mas me fez pensar fora da caixa. E aí, num belo dia em que eu estava em casa, eu pensei em como viabilizar isso de uma forma mais fácil. Na época já tinha o Uber, então o Uber era uma referência para mim, eu ficava pensando em o que fazer, qual o modelo de negócio que eu precisaria encaixar para que esse fit fosse certo. E aí eu falei, cara, esse atendimento tem que ser a domicílio e por aplicativo de celular. Comecei a desenhar o projeto num PowerPoint. Sério? Sério. Num PowerPoint, chamei as pessoas... Continua? Continua, né? Continua. Chamei, desenhei o projeto num PowerPoint e aí eu conversei com um dos gerentes amigos que era da área de tecnologia e inteligência artificial. Ele falou, não, eu tenho um cara para te apresentar que é um desenvolvedor, ele faz o seu projeto. E aí eu conversei com alguns desenvolvedores, orcei o aplicativo foi desenvolvido
E aí, a partir de então, com esse desenvolvimento, eu tinha a ferramenta já em mãos. O que faltava? Contratar alguém para colocar a pessoa trabalhando, comprar os produtos e fazer a operação rodar. Exato. Então, eu certifiquei que isso acontecia e a operação começou a rodar em Salvador. Então, a cidade onde a Lilu nasceu é Salvador, porque eu estava trabalhando lá como gerente na época. E aí, ela começou a rodar organicamente até o ponto que eu falei, cara, esse negócio tem sucesso. E aí, eu decidi pedir demissão do emprego, arriscar, vir para São Paulo, trazer o projeto para São Paulo e rodar aqui. Então, eu estou aqui desde março, há uns 8 meses. O projeto já está operacional, né, em atendimento a 4. São Paulo já bateu os atendimentos de Salvador. Que legal. E a gente está escalando no início da curva em J. Consegui encontrar meus sócios, porque até então eu estava em carreira solo, né, sozinha na startup. Isso não é saudável, isso não é legal. Você precisa ter sócios, primeiro para ter um contraponto de que a estratégia que você está desenvolvendo, ela realmente é viável. E segundo, porque não é fácil empreender. Né? E quando você tem sócios ao seu lado, essa gangorra que você vive de altos e baixos, quando elas se desencontram, um apoia o outro e você consegue crescer de uma maneira mais robusta. Então, no Google for Startup, eu identifiquei os meus sócios naquele quadro de avisos onde você posta, né, procuro ou necessito de algo. E aí um deles veio falar comigo e o outro eu fui atrás dele para conversar, que são o Paulo e o Filipe. O Paulo é o desenvolvedor da plataforma e do aplicativo, ele é mestre em engenharia de software, muito competente. Que legal. E o Filipe também, exímio profissional, ele é da área de designer, ele faz o marketing e a experiência de usuário da plataforma. E aí a equipe ficou coesa, robusta, o que propiciou a gente galgar desafios maiores e conseguir os resultados que hoje a gente tem. E a gente sabe que a gente precisa galgar muito mais, porque quando você está nesse mundo de startup, a cada nova etapa que você entra, você descobre que o desafio da próxima é maior. E eu acho que talvez seja isso que faz com que tantas pessoas apaixonadas por startups continuem nessa jornada, porque é algo desafiador, é algo que mexe com você, é algo que fala sobre você, sobre o seu trabalho. Quando você entra para isso, você entra para fazer disrupção de mercado. Você está vendo o mercado do futuro no presente e trabalhando para que aquilo aconteça. Então, foi assim que a Lilu nasceu e é assim que a gente está hoje. Que legal. E Line, deixa eu te perguntar, sobre essa questão de montar o projeto num PPT. Eu queria perguntar para você o seguinte, você começou a montar no PPT, mas você já lia sobre o mercado de startup, sobre escalabilidade, sobre essas questões de crescimentos aí com custo operacional baixo. Quando você pensou no projeto de app, você já pensou nesse conceito que a gente fala tanto hoje em dia, que é do MVP? Você montou baseado nisso? Então, como que funcionou? Foi paixão. Eu montei na paixão, porque Mas eu acreditava muito que tinha que ter uma solução diferente. Eu tinha essa certeza dentro do meu coração. Sim. De que a opção que o mercado oferece não atende a dor que os donos de pets têm. Então, a forma que eu tinha ali era através do PPT. Na época, eu não tinha ideia de que eu estava montando uma startup. Eu comecei a entender que era uma startup quando eu comecei a estudar os livros e a história da Uber e da Airbnb, que eram referências na época. E aí, eles citavam essas empresas como startups. E aí eu comecei a me enxergar como startup desde então. E aí eu comecei a ler muitos livros, estudar sobre o assunto, muito tempo de leitura, muitos podcasts, seguindo várias pessoas que são referências, para começar a entender como validar, como crescer, como definir a estratégia. Só que eu tenho um outro background, que é o background do MBA em gestão empresarial e a experiência que eu tenho em fazer gestão de projetos. Sim. Então, na última empresa que eu trabalhei, que é o Cimatec, a gente iniciava projetos do zero, projetos de pesquisa com alto nível de pesquisa e desafio tecnológico, e a gente desenhava um plano de trabalho e em cima daquele plano de trabalho a gente vendia isso para o cliente e eu via o projeto nascer
e ser concluída e ser entregue para o cliente. Viver isso me ajudou muito a acreditar que eu conseguiria fazer o mesmo com o meu projeto. Então, em cima dessa base, que também me ajudou bastante, eu comecei a fazer todo esse rascunho, né, no PPT. Cheguei numa versão em PDF que eu enviei para o desenvolvedor, com as telas, dessa tela eu quero que vá para essa, o cadastro eu preciso dessa informação, ao clicar aqui eu quero que aconteça tal coisa. Então, fazendo isso num PPT simples, né, eu consegui chegar numa versão do meu aplicativo. Então, que é a versão que está hoje? Que é a versão que está hoje. Ela está melhorada, lógico, porque o Paulo já fez uma série de melhorias, mas o código, o primeiro, foi do código que nasceu, foi desse código que a gente usa hoje. Nossa, que legal. Então, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu preciso de muita coisa para abrir uma startup, para desenvolver um aplicativo. Não. Você precisa ter algo muito bem desenhado. E aí você encontrar as pessoas certas, que elas vão te conduzir aonde você quer chegar. E aí você montou o aplicativo e já saiu para a rua para divulgar. Montei divulgar aplicativo, basicamente. Estruturei a operação, montei uma estratégia de marketing. A gente começou a atuar em Alphaville, em Salvador, que é um condomínio fechado, classe alta, né? E aí eu contratei uma menina, uma tosadora na época, e no período que ela não trabalhava, ela panfletava na rua. E aí contratei uma empresa também para fazer a parte de redes sociais e trabalhava de olho no celular. A operação rodando aqui, eu trabalhando em reunião, aquela ansiedade louca que a gente correria, vive. Né? E aí, beleza. E daí você conseguiu bater quais números, assim, nesse primeiro período? Assim, tipo, conseguiu 50 clientes em 1 mês, 2 meses, 3 meses? Eu consegui cerca de 200 clientes em 8 meses de operação. Nossa! Rodando organicamente, né? Sem ter uma operação muito grande em cima, sem ter muitos profissionais envolvidos. Isso rodando chegou nesse a bater formato. Ali um break-even? Eu não cheguei no break-even porque o custo de desenvolvimento de aplicativos hoje no país é alto. Exato. Então, a gente não chegou no break-even. Mas a gente conseguiu números muito bons. A operação se pagava. Eu, tirando o valor em que eu investi para o aplicativo, eu não tiro R$1 para pagar a operação, é sustentável, gera um certo lucro. E o que a gente estava buscando, e o que até então, era validar se aquele MVP fazia sentido, se a gente realmente estava sanando uma dor de mercado. Hoje a gente sabe que a gente realmente, e que a dor de mercado é real, que a gente resolve um problema real de pessoas, né, que tem pet, e a gente precisa escalar e escalar cada vez mais. E aí a gente já cresceu 4 vezes o tamanho que a gente tinha em Salvador e precisamos crescer 100 mil vezes, muito mais. E como que está esse plano de expansão aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo vocês já estão atuando em toda a região de São Paulo, só na Grande São Paulo, alguns bairros, como que isso está hoje? Maravilha. A gente começou a rodar em Moema porque a gente fez um grande estudo dos bairros em torno do Ibirapuera para ver qual era o que tinha as melhores condições para que o projeto deslanchasse. Rodamos 2 meses lá. E aí a gente entendeu que não estava funcionando bem abrir um bairro só. E aí a gente escolheu ter o problema da logística do que ter o problema do não cliente. Daí a gente abriu Zona Sul, Zona Oeste e Centro de São Paulo, que é o que a gente atende hoje. Daí a gente começou a ter muito mais clientes, a operação ultrapassou Salvador. E hoje a gente roda bem apertado. A decisão de rodar para esses bairros e ampliar foi porque nem sempre o local que você planeja tudo é o que vai dar certo. E quem atua no mundo startup tem que estar muito aberto para olhar para os testes e ver e falar, cara, não funcionou. Se não funcionou, o caminho não é esse. Se não é esse, vamos corrigir rápido. Porque o caminho... Exatamente. Então a gente abriu e falou que a gente pague Uber, que a gente encontre qualquer outra solução para a questão da logística, mas a gente tem que ter cliente na base. E aí foi quando a gente explodiu, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Várias solicitações, hoje a gente está tendo que cadastrar, treinar novas parceiras e pensando aí numa expansão. Só que a expansão hoje para São Paulo capital como um todo, ela está dependendo de um investimento.
né, que a gente tem conversado com alguns investidores, então a gente está aberto a essa primeira rodada de capital para por captar. Sinal, é onde nós conhecemos Exatamente. também, né? Foi no evento que a gente conheceu de uma das ações dos Anjos do Brasil. Exato. São Paulo Tech Week, né? Exato. E a gente tem buscado trazer a pessoa certa, ou um Smart Money, que é uma pessoa que vai vir para agregar e nos ajudar nesse desafio, né, de alcançar grandes números, ou um investidor mesmo que esteja disposto a colocar uma quantia relevante. Esse é o momento atual e é disso que a gente depende para chegar num tamanho maior do que a gente está. E Aline, deixa eu te perguntar. O primeiro plano é basicamente atingir o Brasil. Vocês têm alguns estados estratégicos aí para 2020? Como que vocês estão pensando? Vamos lá. O plano de 2020 é operar São Paulo como um todo e dominar esse mercado e marcar território mesmo. Tá. Depois expandir para as outras capitais, né, do país. E por que não pensar numa internacionalização? Porque não existe ainda essa solução fora do país. Que legal. Então é um ambiente que a gente pretende explorar também, né, à medida do possível. Um desafio que vocês devem ter bastante é relacionado a dúvidas das pessoas, de como funciona, mas vai chegar alguém aqui na minha casa para dar banho no meu cachorro, não sei se meu cachorro vai morder você, quais são os principais questionamentos que vocês recebem relacionado a isso? Assim? Essa é uma das principais, porque como não existe no mercado uma solução de atendimento em casa para banho e tosa, as pessoas realmente ficam com muitas dúvidas. Elas ficam, poxa, mas o meu cão cabe no banheiro? E a gente esclarece que, poxa, você consegue tomar banho no seu banheiro? A pessoa geralmente responde que sim, e a gente fala, você é infinitamente maior que o seu cão. Ele com certeza consegue. Se ele não for um terra nova, né? Se não for um terra nova. Mas a gente tem fotos de Goldens e cães grandes em box, pequenos, e a gente consegue lidar muito bem com o ambiente doméstico, porque a gente tem treinamentos para isso. E todos os nossos equipamentos, ferramentas, acessórios, eles são também desenhados para esse atendimento. Então não tem problema nenhum, a gente consegue fazer no banheiro, se não quiser fazer no banheiro a gente faz na área de serviço e tem muitos prédios novos que também tem a área pet, que facilita muito a vida do cliente, a gente atende na área pet e devolve o cãozinho no apartamento. Que demais. Essa é uma das grandes dúvidas. A outra dúvida que surge muito é, poxa, mas você vai deixar minha casa suja? Não, a gente não deixa a casa suja. Não, mas vocês limpam? O banheiro e a área de serviço, elas ficam como a gente encontrou. Isso a gente garante. Que legal! Então não fica resíduo de pelo, não fica resíduo de algodão, não fica resíduo de unha de cachorro que cortou, nem mesmo num procedimento de tosa, que é onde a gente apara o pelo do animal. A gente limpa tudo direitinho e deixa o ambiente como a gente encontrou. E qual que é, assim, hoje, como funciona o mecanismo, né? Você chegou a comentar no backstage um pouquinho comigo, vocês têm parceiros, né? Sim. Então, hoje, o usuário ele entra em contato, até para a gente aqui conseguir informar como funciona esse processo, né? O usuário ele entra em contato no aplicativo e existem parceiros e parceiras aí veiculados para fazer esse banho e essa tosa, é isso? É isso. A gente tem um banco de parceiros e parceiras que são cadastrados. Primeiro eles preenchem um formulário no próprio site nosso. Olha, eu quero ser um parceiro da Lilu. A gente avalia essas informações, a gente agenda uma entrevista, eu faço a entrevista pessoalmente e eu questiono, será que eu deixaria essa pessoa atender a Pietra? Né? A gente faz todo um alinhamento de expectativa, porque o que a gente oferece para eles é muito diferente do que uma loja física, então eles não ficam mais em aquários, trabalhando enlouquecidos para fazer produção, e sim, eles trabalham na casa dos clientes. O público do aplicativo também é diferenciado, não é o que vai na loja física. Então a gente faz esse bate-papo para alinhar essa expectativa. E aí o parceiro passa por uma avaliação documental, a gente olha toda a parte de antecedentes criminais e também, né, perfil da pessoa, se realmente tem um perfil ou não. E aí, feito isso, ele passa pela primeira etapa. A segunda etapa é um teste presencial, que ele faz um procedimento de banho e tosa, a gente avalia se está ok.
E estando ok, ele passa por um treinamento, a gente tem um padrão de atendimento que ele tem que cumprir. E aí, a partir de então, ele passa a poder receber pedidos via aplicativo, aceitar e fazer os atendimentos. Que legal. A gente monitora muito bem os que estão entrando, né, logo de início, como é que está o score de avaliação, se eles estão sendo avaliados. Se não estão sendo bem avaliados, a gente chama para uma conversa, talvez para uma reciclagem. E dependendo do nível da avaliação, muito ruim ou coisas do tipo, ele sai da base automaticamente. E ele tem ciência disso ao entrar no nosso sistema. Que legal. A gente trabalha com termos de parceria. Ele nos contrata, basicamente, para receber a demanda no aplicativo dele e, a partir de então, começa a trabalhar. Um parceiro da Lilu, ele ganha cerca de 3 vezes a 2 vezes mais do que ele ganharia num pet shop em comum. Além disso, ele consegue organizar a própria agenda. Não tem o chefe debaixo do nariz, né, cobrando e fazendo outras coisas mais. E ele atende as regiões também que ele entende que ele quer atender. É uma lógica literalmente bem parecida com o que tem na Singu, Sim, na Uber, exato. com parceiros e tudo mais, né? A chamada uberização dos serviços, né? Que é o que basicamente o mercado de startup está atacando bastante, né? Exato. E aí o que eu queria te pedir agora, Aline, é aquilo que a gente falou até de recomendações. Certo. Você tem livros para recomendar, podcasts, canais, perfis? Quem que você recomenda aí pra gente acompanhar? Maravilha. Para quem está entrando nessa jornada de startups, o que eu recomendo muito é que façam o Startup Weekend. Esse evento, ele mexeu muito comigo e com a minha vida. Faz todo sentido para quem quer entrar nessa jornada. E alguns dos livros que me ajudou muito. Um deles é Startup Enxuta. Ele é excelente. Tem o livro do John Kepler, que é Smart Money, para quem está buscando investimento. Esse livro que eu estou devorando agora, que é o Nada Easy, do Thales Gomes, que é uma referência, né, para a Lilu, a Singu, e toda a trajetória dele. E colar nas pessoas. A comunidade startup, ela é muito ativa no Brasil. Sim. Então, a gente tem vários eventos. Toda sexta-feira tem o Drink About, que são pessoas que estão na área de startups que vão. Pelo Simpla, você consegue mapear vários eventos gratuitos. Tem a Google Campus para startups, que fica perto da Paulista também, que é um excelente local para fazer relacionamento, conhecer pessoas. E quem está muito afim, é um momento ideal, porque está muito aquecido, as pessoas estão muito abertas e tem muitas oportunidades e chances no mercado. É isso aí. Line, muito obrigado por vir, por participar desse dia com a gente. Muito obrigada, Gui, de verdade. Foi demais. Isso. E ó, galera, vou deixar os links aqui embaixo da Line, da Lilu. Sim, por favor, vivam a experiência Lilu. Contratem a gente no nosso aplicativo. O meu site é o www.lilu.pet. O nosso perfil no Instagram é @lilu.pet e no Facebook é a mesma coisa. Então acompanhe a gente lá, veja, né, um pouquinho do nosso trabalho, tem muita coisa legal. E chama a gente para conversar no direct também, que a gente está muito aberto. É isso aí. E galera, siga a gente, acompanha, se inscreve e obrigado aí por assistir mais esse episódio.